Fala, meus queridos nerds! Tudo tranquileira com vocês, galera? Pois se preparem para o combate de hoje, que irá envolver dois poderosos vilões que são capazes de alterar os fundamentos básicos que temos sobre forças da natureza e também da matéria de física que com certeza vocês amavam na escola, né? Do nosso lado esquerdo, nós temos um clássico vilão dos Thunderbolts e eventualmente dos Vingadores. Estamos falando de Graviton. Graviton não é muito conhecido atualmente, mas já teve suas eventuais participações em animações dos Vingadores, onde muitos conheceram ele a partir disto, e grande parte dessas pessoas interpretam seu poder como telecinese, o que é errado. Basicamente, como o próprio nome sugere, Graviton altera o nosso conceito natural de gravidade, podendo manipulá-la livremente ao ponto de ser um adversário muito poderoso, seja pro Magneto, Thor, Hulk, Flash, Superman, Mulher Maravilha, enfim. Ele definitivamente é um cara muito poderoso e jamais deverá ser subestimado. Como uma básica demonstração do que ele é capaz, Graviton já foi capaz de conter dezenas de super-heróis de renome de uma vez só, em pleno ar, simplesmente atordoados e muito desmaiados diante de sua manipulação gravitacional. Dentre eles estavam Homem de Ferro, Visão, Thor, Hulk, Coisa, Capitão América, Feiticeira Escarlate, Hank Pym, Reed Richards, Moon Knight, Spider-Man, Namor e mais uma grande rapa de heróis, o que infere que definitivamente ele é poderoso e deve ser temido sim. Atualmente, ele é bastante desprezado devido suas aparições serem escassas e por não ser tão carismático como outros vilões, mas não tem problema, afinal, a Marvel não sofreu um reboot recente, então feitos antigos também podem ser ressaltados nesse combate, o que claro, não inclui feitos de 1350 a.C., mas iremos viajar no tempo há alguns anos para que possamos chegar aos feitos de Graviton. Diante da manipulação plena e bastante clara de seus poderes, Graviton mostrou-se capaz de formular pequenos buracos negros, verdadeiras miniaturas, podendo manipulá-las em grande número, o que foi suficiente para afugentar Raio Negro e Coisa, mostrando assim que possuía um poder destrutivo considerável ainda em suas capacidades base. Posteriormente, ele também mostrou-se capaz de apanhar uma parte do próprio Sol para enviá-la contra o planeta Terra, porém, o fragmento da estrela foi simplesmente destruído por Raio Negro. E se você acha isso pouca coisa pequena, saiba que Graviton já mediu forças contra Thor, e mais facilmente, viu? Nessa época, Thor era tão poderoso que venceu Mephisto em sua própria dimensão e através de sua magia foi capaz de derrotar Juggernaut. Durante o combate, ele facilmente nocauteou Anthony Stark com um único gesto, também contendo todos os Vingadores em uma cúpula gravitacional que não era violada nem por Visão, nem por Thor ou mesmo Feiticeira Escarlate, onde a chave da derrota de Graviton foi um colapso mental e a eventual perda de controle de seu poder. Logo, ele derrotou a si mesmo, praticamente. Agora, deixando ele completamente de lado, vamos focar no cara que marcou gerações inteiras, que até hoje os X-Men temem só de ouvir o seu nome: Magneto. Magneto é um mutante de nível ômega que, assim como Graviton, tem a capacidade de deformar e manipular um elemento da natureza que é tão impressionante quanto a própria gravidade. Estamos falando do espectro eletromagnético. De uma maneira geral, devido às suas condições físicas bastante debilitadas, Magneto limita-se a manipular o metal ao seu favor. Eventualmente, ele sai da manipulação de simples metais para gerar impulsos eletromagnéticos ou manipular outros elementos deste espectro, como a luz ou os raios gama. O poder de Magneto, por mais que não pareça tão surpreendente, é um dos atributos mais temidos dentre os mutantes. E para termos uma noção, podemos nos aprofundar em detalhes no que ele é capaz de fazer. Depois de um período de meditação, Magneto foi capaz de guiar um projétil metálico do espaço até a Terra em uma velocidade tão alta que poderia se equiparar ou até mesmo superar a velocidade da luz, escancarando um buraco de minhoca que deu a possibilidade de trazer Kitty Pryde até ele. Magneto já conseguiu gerar terremotos e erupções vulcânicas que afetaram uma cidade simultaneamente.
Por algumas citações, as capacidades mutantes de Magneto poderiam até mesmo medir forças contra um próprio avatar da Fênix, algo que nunca foi devidamente comprovado, mas em algumas ocasiões ele foi capaz de medir forças e anular diretamente os ataques da Fênix, o que infere que sua manipulação sobre o espectro eletromagnético não se limita a somente metais, mas pelas próprias composições das chamas cósmicas da entidade. Magneto não é simplesmente um vilão reconhecido por seu carisma, mas também pela própria extensão de seus poderes, de modo que ele possa até mesmo manipular e controlar o espectro eletromagnético do planeta inteiro. Porra, mano, tamo falando de um planeta pra um cara que tá na terceira idade. Isso sim é ser casca grossa. E se você acha que o Magneto não pode controlar o ferro no sangue de um ser humano, você errou feio. Errou mesmo, meu irmão. Erik Lehnsherr pode sim manipular o ferro do sangue de uma pessoa, e por feitos antigos, ele poderia não se limitar a humanos comuns, como até mesmo Hércules cai diante de seu poder. Atualmente, ele já foi visto extraindo o ferro do corpo de pessoas e também foi claramente citado como capaz de manipular o ferro orgânico, o que o torna praticamente invencível contra um oponente com uma fisiologia humana. E como um adicional, temos noção de que Magneto não precisa de uma precisão e meditação tão profunda para que possa abrir buracos de minhoca livremente para sua transição, como já apresentado em alguns casos. Pois então, façam suas apostas, porque o combate está prestes a começar! Como vimos através de nossa análise, Graviton é bastante poderoso, o suficiente para poder restringir o movimento de dezenas de super-heróis simultaneamente, sem exigir de grandes esforços. Além disso, em seu ápice base, ele é capaz de criar pequenos buracos negros, capazes de excederem a resistência de Black Boltagon e Thing, o que infere que possua um poder destrutivo bastante elevado. Valendo ressaltar que, caso não tivesse sido interrompido, ele poderia destruir grande parte do planeta, se não ele inteiro, através de um fragmento do Sol que ele mesmo retirou por intermédio de seu poder. Entretanto, Erik Lehnsherr não fica para trás. Seu incrível poder lhe atribui controlar o espectro eletromagnético em uma escala planetária ou até mesmo superior, podendo trocar rajadas de energia com o próprio receptáculo da entidade Fênix. Ainda em suas capacidades versáteis, Erik pode exercer controle sobre a própria gravidade, o que pode lhe atribuir certa resistência diante dos ataques de Graviton em um confronto direto de poder destrutivo. Cara, tem alguma coisa que esse velhote aí não faça? Diante disso, estamos 1 a 1. No quesito de resistência física, Graviton não é um dos personagens que podemos escalar como realmente super resistentes, mas para compensar sua baixa resistência, ele é capaz de compor escudos tão poderosos que estão aptos a receber ataques de Mjolnir com ampla liberdade, bem como ataques físicos diretos de Iron Man em plena potência. Magneto, por sua vez, além de possuir a capacidade de formar poderosos escudos também, capazes de anular os ataques da Fênix e até mesmo as rajadas de Ciclopes, em sua potência mais poderosa, que são mensuradas como capazes de partir planetoides ao meio, também possui uma resistência física excepcional, recebendo ataques de colossos sem exceder de escudos ou mesmo de manipular diretamente a composição do mutante, revelando-se bastante resistente. Logo, ponto pro Magneto. Por fim, chegamos num quesito esperado por muitos, a versatilidade dos combatentes. Já citado aqui no vídeo, mas valendo ser novamente levantado, temos a capacidade exclusiva de Graviton de manipular pequenos buracos negros extremamente poderosos, bem como é capaz de gerar fortes impulsos gravitacionais que podem ser arrasadores. O velhote, no entanto, é capaz de várias coisas a seu favor, como criar buracos de minhoca que lhe possibilitam escapar dos ataques diretos dos buracos negros de Graviton, de modo que também possa reverter a gravidade, de uma maneira que possibilite anular os escudos gravitacionais proporcionados por Graviton, logo deixando-o vulnerável. E como um dos pontos mais importantes citados na análise de Magneto, ele pode manipular o ferro orgânico presente no sangue de Graviton, de modo que pudesse enfraquecê-lo, à medida que não pudesse recorrer mais ao combate. Então, sem mais nem menos, o vencedor desta batalha mortal é Magneto! O velhote, além de possuir um poder destrutivo tão alto quanto o de Graviton, possui uma maior resistência e uma versatilidade que lhe atribui a vitória direta.
explorando os elementos do próprio corpo de Graviton. Porra, esse cara é muito sem graça, mano. Pô, traz o Bills aí pra dar uma costa nesse velhote. E aí, nerd, curtiu o vídeo? Pois deixe seu feedback aí embaixo, suas críticas construtivas. E claro, tudo isso sem xingar, né, molecada? Até o próximo vídeo. Falou!